conversar com o doutor André Moreira. Doutor André Moreira participando com a gente aqui de 15 em 15 dias, falando sobre a sua saúde. Doutor André, junho chegou, as temperaturas um pouquinho mais amenas. Vamos para o meio do ano, né? Bom dia, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Emily. Boa tarde, nossos ouvintes queridos aí da PLFM, ouvindo a gente também pela internet e também no Instagram, no drandré.moreira, @drandré.moreira. Sigam a gente na live aí que vai ficar salva. Pois é, o ano já chegamos como se diz, a sexta temporada, né? A gente vai voando tudo, né? Com certeza. E junho já trouxe esse friozinho, já começou aí esse clima diferente. Enfim, a vontade de comer aumenta. Será que é verdade mesmo que a gente acaba naquela ideia porque algumas pessoas ficam associando, né? Que, tipo, o urso ele acaba hibernando, come muito e hiberna, e quando a gente come aquelas comidas, né, que deixam a gente com o coração quentinho e a barriga estourando, também deixa a gente naquele estado de tipo assim, calma aí que a gente vai ter que fazer como dizer, a digestão disso aqui de forma lenta. É, isso mesmo. O que que acontece? No inverno, as comidas são mais pesadas, a gente tende a comer comidas mais gordas e que dão aí mais calorias para o nosso organismo, né? São alimentos mais calóricos, aí haja vista feijoada, alimentos mais açucarados, chocolates, doces e fondis, enfim, são várias, né, comidas que acabam por ajudar para contribuir para a gente ganhar peso. O senhor tá citando fundi aí, outro dia desse eu tava brincando que eu adoro um fundi e tal, e alguém falou comigo assim, você já comeu fundi de queijo, de não sei das quanto? Eu falei, não, eu só tava comendo fundi de chocolate, agora tem de queijo, tem mais de não sei o que, a gente inventa muito também, né? Com certeza, e acaba sendo uma delícia, porém a gente tem que comer com moderação. E vamos pensar, né, no sentido aí que a gente tem muitas pessoas hoje fazendo uso de medicações para emagrecer. Nessa época do ano é primordial pensar que eles não são todo mundo, né? Vamos falar assim, porque senão a conta chega. Com certeza, é isso mesmo. Você que está sintonizado e participando comigo aqui na PLFM, o doutor André responde perguntas sobre a sua saúde. Então você pode mandar aí a sua dúvida. Quando o assunto for aí, talvez tá com menopausa, tireoide, talvez você tenha alguma questão, né, de emagrecimento, diabetes, colesterol, aproveita, manda aqui pra gente para participar. Eu tive uma pergunta, não sei se o senhor consegue me perguntar, sobre herpes zoster. Se isso é uma bactéria, se tem como evitar com alguns alimentos, já que tem muitos conhecidos vivendo essa situação. Eu não conheço. O herpes zoster é o vírus da catapora, fica inativado. Em geral, a pessoa já teve a catapora na infância ou algum período da vida. Ele fica incubado e quando a pessoa, né, fica mais velha ou tem uma imunidade mais baixa ou está mais susceptível a algum fator ambiental que possa propiciar isso, né, a pessoa pode desenvolver a doença. E aí são bolhas muito dolorosas, com vermelhidão e queimação no local, na região do nervo ali, onde o vírus estava ali incubado. Então, isso aí pode aflorar no futuro, né? Quem já teve catapora é uma doença que pode recidivar dessa forma. Mas tem vacina, não tem? Existe vacina hoje, né? Existe vacina que pode ajudar, né? Principalmente para as pessoas que têm imunossupressão, né? Que tem o vírus do HIV, as pessoas idosas que estão mais susceptíveis também por causa da imunidade, enfim. Nesse âmbito de imunidade, né? Tem muita gente que, essa semana mesmo, vou contar minha experiência. Eu dei uma febre, um negócio, não parecia dengue, não parecia gripe, não deu garganta. Aí meu marido, isso é emocional. O corpo sente tanto assim um emocional estressado, um emocional triste, para ter sintomas diversos? Sim, pode acontecer. Inclusive, na psiquiatria a gente tem algo que é chamado de o medo de ter medo, né? A gente tem aí algumas questões, agorafobia, que é o medo de você sentir medo. Então você já começa a sentir mal só pelo fato de pensar de que vai passar mal. Interessante. Porque a gente tem visto, né, muitas questões mentais que atingem o emocional, mas às vezes a gente não sabe dividir isso, vamos falar assim.
Sim, e a questão do peso, do fardo, né? Hoje todo mundo tem um trabalho que consome muito, a questão da competitividade, de ter que ser bom naquilo que faz, de ter que ser melhor, de sobressair, isso pesa muito no emocional de cada um. Isso acaba consumindo muita energia e a pessoa, ela acaba por desenvolver doenças aí de fundo emocional. A gente pode dizer que questões de tireoide envolvem também as questões mentais? A questão da tireoide são principalmente que a gente tem são anticorpos que às vezes atacam essa glândula ou eles estimulam essa glândula a produzir hormônios, que é justamente aí a função dela. Ela é como se fosse um maestro do corpo, né? As questões emocionais, né, tem se verificado que poderiam estar relacionadas, né, na questão da produção de anticorpos e nessas questões autoimunes, né? Ainda não tem, assim, algo bem estipulado, né, que possa ser bem documentado, mas acredita-se que possa ter relação, sim. Ó, tô vendo aqui que na nossa caixinha tem esse suplemento aqui de ferro, doutor André. E aí, e também vejo aqui que a gente tem buscas aí por anti-inflamatório, antioxidante. Isso é apenas para quem busca o processo de emagrecimento? Não, os antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, eles são importantes para todos nós, né? É importante a gente dar manutenção no nosso carro. Então, a gente não precisa, a questão da troca do óleo do motor, né? Ela é para todo mundo, todo carro tem que trocar. Isso é algo que é uma manutenção, né? Não é algo que é um luxo se eu fazer essa troca de óleo. É algo que é necessário para evitar que ocorra danos para o carro, para o motor. E no caso do nosso organismo, a gente precisa neutralizar substâncias tóxicas que a gente ingere todo dia, substâncias inflamatórias, açúcares, né? Que são alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Condimentados, que trazem aí substâncias que acabam por prejudicar o nosso corpo. Ó, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que não quer se identificar. Ela disse que o marido perdeu em 2 meses 40 quilos tomando Tirzepatida. Entretanto, agora ele quer parar de tomar e ficar mais forte com a academia. O senhor acha que é possível não tomar mais o remédio? Sim. Primeiro, o importante é fazer um acompanhamento médico, não fazer por conta própria, porque esse medicamento é um medicamento que ele é muito bom, é de primeira linha, mas ele é muito agressivo. O que acontece? Esses medicamentos, eles podem tirar peso, né, gordura, tiram aí massa muscular se não for feito com qualidade. E na hora de fazer o desmame, a retirada, é importante ter um profissional que tenha conhecimento para que não seja feito aí de forma que a pessoa volte a ganhar o peso todo de novo. Ou seja, ela vai perder esse investimento, esse tratamento que ela fez, né? Tanto o valor, que é um valor alto, quanto a questão do esforço que essa pessoa teve, né, de fazer esse processo de emagrecimento. Então, para manutenção, é importante sim estar com um acompanhamento médico para que a pessoa, né, consiga preservar esse peso que ela alcançou. Pois é, e é muito peso. Você acha que nosso organismo está preparado para perder tanta coisa assim, tipo, coisa de 40 quilos? Você acha que assim, eu não pensei que era muito. É muito peso, é ótimo que a pessoa faça isso com qualidade, né? E o organismo, ele agradece quando perde massa de gordura. Agora, quando faz uma perda de peso que envolve músculo, parte óssea, né? Perda de minerais, perda de outros nutrientes, isso não é legal, porque a pessoa pode ficar doente ao invés de ficar saudável. Olha, nesse sentido dessa perda de peso, o homem vai perder mais peso que a mulher mesmo? Porque a gente tá aí, ó, um homem, 40 quilos, tem pessoa que não perde nada. Mulheres, né? Vamos falar assim. Isso depende. Vamos dar nome aos bois, né? Mulheres não perdem nada. Então, depende muito do metabolismo da pessoa, né? Mulheres, em geral, com metabolismo mais lento, têm mais dificuldade. Mulheres, às vezes, têm o peso maior já há muito mais tempo, né? Em quantidade, em anos que a gente pode colocar. E aí poderia ter mais dificuldade,
né, nessa perda de peso, porque é uma gordura mais antiga, é uma gordura, né, que já está ali consolidada. Olha, uma pessoa que toma remédio controlado e faz uso de muitos refrigerantes, né, por exemplo, tem algum risco à saúde? Sim, condimentados, refrigerantes, doces, são substâncias, né? O açúcar é inflamatório, né? Bebidas alcoólicas, porque toda vez que você está ingerindo álcool, o álcool ele é tóxico para o organismo. Ele só não fica tóxico porque o fígado vai neutralizando ele, vai metabolizando ele e destruindo a molécula que o álcool tem ali, que é tóxica, né, em substâncias que não são tóxicas para serem eliminadas do nosso corpo. Então, o álcool, ele, se a gente for pensar, o organismo consegue metabolizar ele. Mas se, por exemplo, a pessoa ingerir querosene, ela não vai conseguir metabolizar. E aí ela vai intoxicar rapidamente e vai morrer. Quem tira vesícula pode ter imunidade mais baixa? A questão da vesícula envolve a digestão de gorduras, porque a partir dali vai ter a liberação de um líquido que é como se fosse um detergente no intestino para poder diluir e fazer com que essas gorduras sejam melhor absorvidas pelo organismo. E com isso a gente tem vitaminas que são absorvidas nessa gordura. Então, a pessoa que não tem uma digestão eficaz ou que tem ali dificuldade para absorção de determinados, né, tipos de alimento, igual a questão das gorduras, de alimentos que têm óleos, a gente, né, vitaminas, por exemplo, que são lipossolúveis, que são dissolvidas ali, que estão em óleo, como a vitamina A, né, a vitamina D, vitamina E, essas vitaminas elas podem ter ali a absorção prejudicada e aí podem interferir no organismo em algumas questões, na questão de imunidade ou algumas outras, né, parte óssea, parte do metabolismo que, por exemplo, envolve vitamina D, enfim. Quando a gente pensa já que está falando desse tema, eu sempre tive essa curiosidade. Quando a gente pensa assim, por exemplo, né, pedra nos rins, né, pedra na vesícula e tal, tudo faz parte ali de um mau funcionamento do órgão? Então, a pedra no rim, ela é formada já por uma tendência que o organismo tem em não eliminar o excesso de cálcio. E isso pode ser até mesmo facilitado por falta de algumas vitaminas e nutrientes. Então, a questão de falta de magnésio ele pode competir com o cálcio ali no rim, né, expulsar o cálcio, não dificultar com que esse cálcio fique impregnado ali naqueles tubinhos para poder ser eliminado. A questão da vitamina D, a questão da vitamina K2, a vitamina K2 ela vai lá, vai buscar o cálcio em várias partes do corpo para tentar levar ele para o local certo, guiar ele para o osso. Então essa vitamina ela é muito importante, ela vai acabar tirando esse cálcio, né, que está em excesso de artérias, né, evitando calcificação desses vasos, tirando aí do rim e tentando levar para o lugar certo, que são os dentes e os ossos, né? E quando se trata da vesícula? E a vesícula, ela pode formar o cálculo dependendo aí de como está a substância que é a bile, né? Essa espessura dela, dependendo do tipo de alimento que você frequentemente pode estar ingerindo, né, no seu dia a dia, e isso aí pode contribuir para ter esses cálculos. Eu tinha, minha tia, ela sofria muito com pedra na vesícula, muito. É genético ou pode ser mesmo efetivamente Sim, alimentação? a questão genética pesa, né? E no caso de pedra na vesícula, né? Essa pedra ela tem que ser retirada. Ela vai se acumulando ali, a tendência dela é aumentar, ou se são várias pedras, vários cálculos, tendem ali a até mesmo no processo futuro de obstruir o tubo de onde é eliminada ali, onde sai a bilis. Olha, a pergunta de Lagoa de Santo Antônio para você: existe algum suco que pode desintoxicar o organismo? Então, essa denominação, né, de suco detox, são os nutrientes, porque alguns nutrientes, algumas vitaminas, eles têm, né, alguns alimentos, eles têm essas propriedades que são laxativas, que são alimentos diuréticos, né, e fazem com que o organismo elimine mais determinadas substâncias. Então,
Por isso que a gente tem essa denominação detox, né? Mas não é bem um medicamento especificamente. São substâncias que contribuem justamente para eliminar outras substâncias que estão acumuladas no nosso corpo. Vamos pensar aqui. A gente sabe, né, que uma folha de couve, por exemplo, né, eles falam que leguminosas, folhosas, verdes, né, as folhagens verdes têm ali muitos nutrientes e tal. Efetivamente, quem toma um suco verde todo dia de manhã vai ter mais nutrientes do que eu, por exemplo, que às vezes ou outra tomo uma vitamina? Ou tá todo mundo no mesmo barco achando que tá ficando saudável? Então, os alimentos também depende o que acontece. Muitos alimentos hoje, né, o solo sendo pobre, um solo que ali é plantado o tempo inteiro, que está esgotado, não tem determinadas vitaminas nele mesmo, fertilizantes ali, ele é um solo que às vezes está pobre e por mais que o vegetal ele tenha, né, a determinada vitamina, ele depende do solo para que essa vitamina exista. Então, o nosso solo, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do magnésio. O nosso solo no Brasil, não é um solo vulcânico e por isso ele tem menos magnésio. Consequentemente, nossos alimentos têm menos magnésio em sua composição. Até mesmo os alimentos que são mais ricos em magnésio, por exemplo, o cacau, ele tem um teor menor de magnésio. E aí a gente tem também como exemplo, que inclusive é pesquisa de, né, artigo científico, né, já publicado, de que o selênio, as castanhas do Pará, elas são ricas em selênio. Né? Aí vem a castanha do Pará em si, o nome castanha do Pará, mas tem a castanha do Pará que nasce no Mato Grosso, que é produção do estado do Mato Grosso. Ela tem menos selênio do que a castanha do Pará propriamente dita. Então, dependendo da localização do solo, determinado nutriente pode estar em maior ou menor quantidade no alimento. Então, vale aí avaliar, porque às vezes a gente fica querendo formas rápidas, né? Inclusive, tem gente que vende os detox já pronto, doutor. E vamos dizer assim, né? Eu, pelo menos, pensei eu ficar 3 dias sem colocar uma gordura na boca, um docinho, só água, é lógico que eu vou parecer estar super mais magra. Sim, a questão não é necessário a gente fazer um detox especificamente, né? Mas buscar, né, remédios, medicamentos. O essencial é a gente fazer o detox diário como? Ingerindo bastante água, né, tomando bastante água, que isso já por si só elimina as toxinas do nosso corpo. A gente evitar alimentos que são ultra processados, aí, os embutidos, salsicha, linguiça, presunto, né, e o presunto hoje é colocado como um alimento cancerígeno, no nível do cigarro. Ou seja, tem aí um estímulo, um fator a mais para ter, né, para fazer com que a pessoa desenvolva câncer. Então, o presunto ele está num nível aí de patamar cancerígeno, hoje pela Organização Mundial de Saúde. Então, evitar esse tipo de alimentos, por si só, já é um detox. Tá vendo aí, ó, doutor André deixou a receita do detox, o problema é a gente seguir, né? Justamente, a gente não precisa fazer milagre, comprar vários medicamentos, não, é a gente monitorar, né, o nosso dia a dia que a gente vai ter resultados bons. Olha, tem a pergunta aqui da Bia de Santo Antônio da Barra, diz ela que tem muitas pedras nos rins, inclusive ela toma um remédio, ela chama Litocite, né? Tem algo que ela possa fazer para estar aí controlando vamos dizer, né, essa criação de pedras? Sim, mas é importante ela saber primeiro que tipo de cálculo que é. A pedra renal ela é provocada por oxalato de cálcio, porque são vários cristais. A gente precisa saber que tipo de cálculo exatamente está sendo formado ali. Ela precisa de uma avaliação médica, não é simplesmente tomar medicamento, ou não é simplesmente fazer algo. Verificar se isso é uma tendência genética ou se é um problema de saúde. Esse litocite que ela disse que toma é um citrato de potássio monodesidratado. Sim, porque o citrato, se o cálculo for de cálcio, ele tende a ajudar, né, na diminuição desses cálculos. Mas é por isso que a gente precisa saber qual que é a origem do cálculo, para poder saber que tipo de cálculo é e qual que seria aí o melhor tratamento, o que poderia ajudar. Tem que
cuidar, né, gente? Porque uma dorzinha renal com a pedra, doutor André, de chorar 3 dias, viu? É muito forte a dor. Inclusive a dor do herpes zoster também é uma dor muito intensa. São dores que são insuportáveis. A gente tem também muitos casos hoje em dia da doença oculta, da fibromialgia, que são dores, né? Sim, também. Dores existentes ali no corpo que não tem como fugir às vezes. A fibromialgia está muito associada à questão, principalmente do humor, a questão de depressão, a questão de fatores emocionais, né? Porém, é uma dor que ela é uma dor crônica, uma dor mais chata, mas a dor do cálculo renal, aquela dor intensa, ela é muito mais aguda, ela é muito mais forte. E a do herpes zoster também é uma dor muito intensa, muito forte ali, né? Ela tende fora da crise, aquilo ameniza, né? Já a fibromialgia é uma dor enjoada, é uma dor que é persistente, é uma dor que às vezes não é tão intensa, mas ela fica crônica, causando ali perturbação e amolação para o paciente. André, quando a gente caminha, hoje a gente está falando muito dessas questões mentais também, vamos dizer, o quanto o mental atinge o corpo, né, vamos dizer assim. E é uma realidade, e não tem como a gente fugir dela, que as pessoas têm compulsões, né, e muitas vezes essa compulsão está relacionada à comida. E vindo nessa ideia aqui, que as pessoas mandam sempre perguntas de injeções e tal, hoje a gente ter um emagrecimento rápido, né, com as medicações e não tratar essa compulsão, será que vai adiantar a longo prazo? É importante a gente ver o que é a causa, né? Investigar o que é a causa do problema para a gente ir sempre no foco e tentar resolver da melhor forma possível. Nunca partir do princípio de tratar a consequência, né? Apagar incêndio. Para a gente saber por que teve um incêndio, a gente tem que investigar a origem. Às vezes é um fio desencapado, às vezes é um curto-circuito. Então a gente precisa consertar aquele problema inicial para a gente evitar os problemas e as repercussões futuras que vêm desse problema. Mas se a gente for pensar hoje, a gente sabe que a obesidade é uma doença, mas muitas compulsões pioram essa situação. Sim, inclusive as compulsões elas podem contribuir, né? Compulsão por bebida alcoólica, então a pessoa ingere muito álcool, o álcool é muito calórico, aquilo vai gerar, né, inchaço, retenção, ganho de peso, né? Porque como tem ali muito carboidrato, né, muitas calorias, a pessoa tende a ganhar peso, sim, a pessoa tende a ficar obesa. Prestar atenção nisso. A compulsão por doce, por chocolates, a compulsão por comida em excesso, volumes de comida, né? Aquela pessoa que tem que estar comendo e que tem que comer grande quantidade, que só sente feliz quando está com o estômago cheio. Doutor André, temos aqui uma pergunta a respeito da maca peruana. Já viu o doutor André falando sobre maca peruana, falsa e verdadeira. Ele comentou hoje sobre as castanhas, pede para reforçar sobre a maca peruana, porque às vezes fico na dúvida se estou comprando certo. É isso aí. A maca peruana é um tubérculo, né? E é originário dos Andes, da região dos Andes, andino. Então, aquilo ali, aquele solo, ele tem aqueles determinados nutrientes que a raiz, o tubérculo ali, ele absorve e mantém nele em grande concentração. Então, quando a gente está utilizando, né, esse tubérculo, né, a maca peruana, a gente está utilizando esses nutrientes que estão concentrados ali, que vão ajudar a gente. Mas se, por exemplo, esse tubérculo ele for plantado em outro solo, por exemplo, foi levado para a China e ele é plantado, né, feito grandes plantações e grandes fazendas que vendem isso de forma industrial. Aquele solo não é o mesmo solo da onde é a origem dessa planta, né, que é desse tubérculo. Não tem os mesmos nutrientes, o solo é diferente. Da mesma forma que o solo brasileiro não tem tanto magnésio quanto um solo europeu. É um solo que tem, né, ou teve vulcões, porque tem as diferenças ali da composição dessa terra. Quando você consome, então, o tubérculo
que ele tem menos nutrientes, né, ele não vai te dar o resultado que você quer. E aí você vai utilizar a maca peruana, por exemplo, que veio da China, que é a chinesa, e aí você fala, isso não me deu resultado nenhum, isso não está fazendo efeito algum, mas pode ser justamente a origem, né, desse tubérculo aí. Ele está vindo de uma região de um solo pobre, e aí você não tem os benefícios, né, do que a maca peruana pode te oferecer. E a gente tem tipos de maca peruana, porque lá não se sabe por quê, mas uma parte ela nasce vermelha, uma parte é amarela, uma parte é preta. A grande maioria, né, é amarela. Então a maca, a gente tem aí mais quantidade da maca peruana amarela. A gente tem a maca peruana preta, que tem mais propriedades e concentração de mais substâncias que são mais benéficas para o homem. E a maca peruana vermelha, que são, né, contém substâncias que são mais aí benéficas para a mulher, principalmente no período aí do climatério. Ela consegue ter propriedades de amenizar e de ajudar a mulher nessa fase de vida. O senhor citou sobre o magnésio, estão perguntando se há magnésio específico para quem tem pedra nos rins. Sim, depende da pedra no rim. É importante saber. Hoje virou uma pedra esse assunto. É justamente a pedra que a gente precisa saber, porque tem cálculo, né? Se for o oxalato de cálcio, né? Pedras formadas de cálcio, o magnésio citrato seria o melhor tipo de magnésio, né? De combinação de magnésio para atuar ali. Muito bem. Essas dicas são valiosas. Eu deixei de comprar um ômega 3 que me dava um gosto de peixe o dia inteiro na boca e passei a comprar um melhor. Obrigada, doutor André, não fale meu nome. Muito bem. Tá vendo? Tá gostando das dicas aí, né, doutor? É bem engraçado isso, porque hoje em dia eu passo a visitar as farmácias e eu fico assim, esse não é de qualidade. Justamente. O ômega 3, a gente tem aí, é de peixe de água fria, né, água marítima, né, o Brasil não tem, né, não é rico nesse tipo de peixe, então acaba sendo vindo de fora e é atrelado ao dólar, então não é uma substância que é barata, né, então quando você vê um ômega 3 ali no balcão, você já fica meio que com dúvidas, porque ele pode ter ômega 3 sim, mas um percentual baixo, que é igual aquele azeite que a gente come, né, que a gente compra e fala que é azeite, e na verdade tem 3% de azeite, o resto é óleo de cozinha. Centavos, né? Tem centavos de azeite. Justamente, centavos de azeite, e aí aquilo pode te fazer mal ao invés de fazer bem. Pra gente fechar, a Cássia está perguntando se tem alguma vitamina que aumenta a imunidade. Então, as vitaminas, elas agem em conjunto, viu, Cássia? Não é só uma vitamina, mas a vitamina C, por exemplo, é uma vitamina importante no processo imunológico. A vitamina D, ela também tem um papel fundamental na questão da imunidade, sabe? Mas elas em conjunto, né, nos níveis adequados, vão te dar aí o suporte para que você possa evitar doenças, para que o seu organismo passe por dificuldades, enfrentando aí com mais força e energia. Então é isso, doutor. O conselho de hoje é buscar aí, gente, uma orientação médica para as imunidades, não comer muito caldo, evitar as feijoadas e ter consciência e equilíbrio para viver. Com certeza, isso aí é importante. Vamos buscar aí os alimentos, fazer um equilíbrio, buscar alimentos vegetais, leguminosas, né, tubérculos, raízes, todos têm os nutrientes que são importantes aí para a gente viver bem. Coisa boa, doutor, eu quero muito agradecer a sua presença. Sei que você tem aí muitos outros compromissos e sempre passa aqui para trazer essas orientações para os nossos ouvintes. A gente fica muito feliz com a sua presença. E aí te aguardo na próxima semana. Vai estar no Pedro Leopoldo Show? Não vou estar, mas já tive notícia que vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso? Então, como se diz, aí o senhor dá um pulinho aqui no friozinho com a gente, o que você acha? E é muito frio, né? Olha que o convite, ele tá bem... Tá em dia ainda. Tá em dia, o convite tá bem convidativo, né? Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Viu? Até a próxima. Obrigado a todos vocês. Gente, brevíssimo apoio, já volto.